apóstolo Pedro, ele passa a tratar não mais destes homens descrentes que rejeitaram a pedra e nela tropeçaram, mas ele passa a tratar agora dos crentes. Por isso que no versículo 9, como começa aí, vocês, vírgula, porém, olha o conectivo aí de adversidade. Se aqueles que não creram, tropeçaram e caíram, lá no verso 8, segunda parte, né? Ou verso 8b, se estes tropeçaram e caíram porque não creram e desobedeceram a palavra de Deus, agora não. Ele fala assim, vocês, porém, vocês não passaram por isso, vocês não tropeçaram. E por que não tropeçaram? Porque creram. Então, se creram, vocês obedeceram. Então, estes, demonstrando que esses homens, esses que creram, eles não estavam na mesma condição daqueles que não creram. Estavam numa outra condição. E é interessante que o final do verso 8, ele diz que aqueles descrentes, é uma situação complicada, mas diz que eles foram destinados, ou numa outra versão, fala que eles foram postos para a desobediência. Os crentes, aqueles que creram, porém, como diz o texto, estão numa condição totalmente oposta. Por quê? Porque o texto está falando aí, nesse capítulo 9, que eles são uma geração, ou uma geração eleita, um povo escolhido, não é isso? Olha assim, vocês, porém, são geração eleita. Os cristãos formaram, portanto, uma nova geração, ou uma nova humanidade espiritual. Ou seja, os crentes formaram o novo homem em Cristo, em que Paulo fala lá em Efésios 2,15, que diz que há uma nova humanidade, um novo homem. Então, estes que creram, eleitos no Senhor, são uma nova criatura. E interessante que lá em Efésios 2,15, só para nós ganharmos tempo, lá Paulo ele diz que agora essa nova humanidade que nasceu em Cristo Jesus, não há qualquer distinção, seja judeu, seja grego, seja gentil, seja o que for. Agora são todos em um, que é Jesus Cristo. Todos estes agora, não há distinção se é judeu, grego, gentil. Agora todos eles pertencem à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diferente de Israel, que foi escolhido como uma nação terrena para ser luz aos povos, a igreja não. A igreja foi eleita nesta presente era, ou nessa presente dispensação da graça de Deus, para um propósito celestial. A igreja ela foi eleita, ela foi escolhida porque ela tem um propósito a ser cumprido. Embora Israel tenha temporariamente tropeçado na palavra, na pedra, e rejeitado o Messias, adiando com isso, o cumprimento de uma missão nacional que vai ocorrer lá no reino milenar, Deus, ele manifestou neste tempo a sua graça a nós, aos gentios. Agora, nessa era, nessa dispensação que nós estamos vivendo, Deus chamou para si um povo que antes não era seu povo, unindo judeus crentes, gentios crentes, em uma mesma comunidade eleita para anunciar hoje as virtudes da glória de Deus. Não há distinção, há unidade. Não há separação de povos, mas todos os povos formam a igreja com o propósito de anunciar as grandezas ou a glória do Senhor Deus ao mundo. E não só isso, nós fomos eleitos, fomos escolhidos para isso. Mas também diz o texto bíblico, no verso 9 ainda, que além de ser uma geração eleita, é também um sacerdócio real. Em Números 18, verso 7, Deus ele confia à nação de Israel
o sacerdócio. O que seria o sacerdócio? O sacerdócio era o ofício de representar, né, o povo diante de Deus. Então, o sacerdote, ele conduzia o povo ao culto, ele conduzia o povo aos sacrifícios, mas por terem rejeitado a pedra, por terem lançado a pedra fora, por ter negado a Jesus Cristo, nessa mesma pedra eles tropeçaram e caíram. E agora esta geração eleita herdou o sacerdócio, e cada membro deste corpo de Cristo, que aqui no corpo de Cristo há diversidade de raças. Agora, essa geração eleita é que herda o sacerdócio, e cada membro deste corpo se tornou, sim, um sacerdote de si mesmo diante de Deus. Por quê? Porque cada um de nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, podemos adentrar a presença do Senhor nosso Deus e oferecer cada um, e coletivamente, como igreja, a sua adoração livre, espontânea, de todo o coração ao Senhor. Não precisamos de qualquer sacerdote, porque nós somos o sacerdote de nós mesmos. Por isso que o texto está dizendo que é um reino de sacerdotes, ou em outras traduções, um sacerdócio real. Muito bem, meus irmãos. Nós, ou eles, mas nós também, é claro, são sacerdotes de um reino eterno. Fazem parte deste reino, como está mencionado lá em Apocalipse. Em Apocalipse 5:10 diz assim: e eles cantavam um cântico novo, e o cântico dizia assim: Tu és digno, Senhor, e acrescento eu, Jesus, está em oculto, Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu, olha só, tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles, quem eles? A igreja, reinarão sobre a terra. E entre outros textos bíblicos que conclamam que este povo comprado como herdeiro do reino dos céus, diz outros mais textos bíblicos, assim como esse que acabamos de ler, que reinarão sobre a terra com Jesus Cristo. Na antiga aliança, os ofícios sacerdotais só eram exercidos por quem pertencia à tribo de Levi e era da descendência de Arão. E o ofício, vou falar difícil, hein? Monárquico. O ofício dos reis era apenas para quem vinha da linhagem de Judá. Muito bem, da tribo de Judá. Então eram separados. Quem era sacerdote jamais poderia ser e rei perfeitamente. Mas, no entanto, porém, todavia, na nova aliança, Jesus Cristo, ele é sacerdote, mas de uma ordenança superior à de Arão. Jesus Cristo, ele é da ordem de Melquisedeque, e por isso ele é sacerdote e também ele é rei. E mais, né? Profeta e tudo mais. Mas ele é profeta e sacerdote e rei, pois ele pertence a essa ordem de Melquisedeque superior à ordem de Arão. Agora, olha que bom, nós herdamos as glórias de Cristo. Por essa razão, nós também podemos ser sacerdotes e também reinaremos com Ele. Nós juntamos os dois ofícios. O povo escolhido de Deus, que fala lá no verso 9, né, pode assim herdar esta glória com Jesus Cristo, sendo sacerdotes de si mesmo e também reinando com Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim nós esperamos, como orou a irmã Iracema. Isso mesmo, estamos aguardando, ansiosos para isso, para se concretizar tudo isso.
E não só isso, porque o texto bíblico fala também que nós não somos apenas geração eleita, sacerdócio real, mas somos também uma nação santa. Muito bem. Ou seja, um povo separado para uso exclusivo de Deus. E por esta razão, né, santos, nós somos separados, santificados para algo específico. E quando algo era separado, quando algo era santificado, ninguém tocava mais nada, porque era para uso exclusivo do Senhor. E este algo utilizado e santificado para uso exclusivo do Senhor não poderia ser utilizado para mais absolutamente nada que não fosse para a adoração do Senhor. E nós estamos nessa condição. Nós somos um povo eleito, um povo adquirido, uma nação santa, uma nação separada. Somos povos de exclusividade de Deus e de ninguém mais, nem de você mesmo. E não só isso. Nossa, quantas bênçãos, não? Não só isso. Ele diz aqui, povo exclusivo, é isso que está dizendo na sua Bíblia? É aí, ó, é isso mesmo. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Ou, em outras versões, povo que pertence a Deus. Deus, por intermédio de Jesus Cristo, ele comprou, resgatou pessoas que viviam em trevas. E quando se fala em trevas, é viver realmente na obscuridade ou na individualidade dos seus próprios desejos. Veja só, não era povo, cada um vivia como bem queria, buscando seus próprios interesses, suas próprias realizações, e por isso viviam nas trevas, viviam na escuridão. Agora, com o preço que foi pago por Jesus Cristo, nos comprando, nos resgatando, ele formou um povo para chamar de seu, meu povo. Olha só que maravilha! E neste ponto, meus irmãos, nós devemos nos atentar para o alto preço que foi pago. Para que Deus tivesse um povo que pudesse chamar de seu. A morte de Jesus Cristo foi o preço pago. A separação da sua glória até o ponto de ser abandonado por Deus na cruz do Calvário. E foi abandonado, não podia ser diferente, porque Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. E aí sim, foi adquirida uma geração eleita. Reino de sacerdotes, que nós já falamos, uma nação santa separada. E agora essa nação santa separada, ela tem um senhor, um Kyrios, ela tem um dono. Nós pertencemos a um dono. E ele chama-se Jesus Cristo. Então está muito evidenciado que são características, essas 4 que nós falamos, e vou repetir. Quais são as características? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. São características que não tem, que o descrente não possui. O descrente não tem isso, e por essa razão, eu não quero provocar escândalos e nem chateação, mas eu não poderia deixar de falar que nós, crentes, não temos mais absolutamente nada com os descrentes. Nenhuma comunhão, nenhuma relação, nenhuma sociedade. Chocante, mas é para chocar mesmo. Ainda mais, quando lembramos que relacionamentos são o quê? Trocas de influências. E como ensina as Escrituras, que tem a luz com as trevas? Não tem? Absolutamente nada. Mas, para dar aquela aliviada, né? A passada de pano, como toda regra tem suas exceções, devemos sim, claro, como não, nos relacionar com o descrente. Por quê? Porque teve um dia
que um crente se relacionou conosco, que éramos descrentes e andávamos nas trevas. E foi necessário que um homem de Deus, eleito pelo Senhor, crente, se relacionasse comigo, miserável pecador, para que eu pudesse crer e entender a verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, o propósito do relacionamento que temos que ter com quem anda nas trevas é anunciar as grandezas de Deus, exclusivamente para isso. Se não for para isso, não tenha qualquer relacionamento, porque a troca de influências, aquilo que ele te influenciará, com toda certeza vai lhe afastar dos caminhos do Senhor. Então, mantenha seu relacionamento com o descrente, com o propósito de anunciar a ele a salvação em Cristo Jesus. Porque este é o propósito da igreja. O propósito da igreja, se tivesse no slide, ia estar bonitinho aí, ó. O propósito da igreja é justamente esse. É agregar cada vez mais adoradores. É isso que nós temos que fazer. Então, Deus escolheu um povo para ser seu. Constituiu esse povo para um sacerdócio real e o separou com um objetivo claro, muito claro, que diz no texto da palavra de Deus. O objetivo é esse: anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, meus irmãos, nós fomos comprados e resgatados de nossa antiga escravidão do pecado. E agora, como nós já vimos, não pertencemos mais a nós mesmos, nem o nosso tempo pertence a nós, mas nós temos um Senhor, nós temos o Kyrios, que é Jesus Cristo, a quem nós devemos total amor e obediência. O propósito supremo de nossa eleição é proclamar a glória de Deus. Onde que a glória de Deus... Tá fácil, hein? Onde que a glória de Deus se manifestou de forma mais profunda? Cantamos direto isso. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o autor da criação, ele é... E vai aí, né, Colossenses 1, cantamos direto aí, não é isso? Então, a expressão máxima da glória de Deus tem um nome. E o nome da expressão máxima da glória de Deus chama-se Jesus Cristo. E quando o texto bíblico diz que nós fomos eleitos, separados, para anunciar as grandezas da glória de Deus, está dizendo que nós devemos anunciar a grandeza da glória de Deus, que é Jesus Cristo, sendo Ele o Deus Todo-Poderoso. Ele realizou o maior milagre da história, que foi esvaziar-se da sua glória visível, que foi assumir a forma humana e habitar entre nós. E como homem, humilhou-se voluntariamente, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obra redentora manifesta a suprema grandeza e a justiça de Deus. E é isso que nós temos que anunciar, e para isso que nós fomos chamados, fomos escolhidos. Fomos vocacionados, meus irmãos, exatamente para isso. Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que, assim como nós no passado, ainda caminham a largos passos para o inferno, que andam em trevas espirituais, e assim como nós, necessitam do resgate para a maravilhosa luz do Salvador, que é Jesus Cristo. Para isso nós somos chamados. E para o cumprimento desta grande comissão, Deus cumpre sua promessa em nós. De que forma? Nos capacitando. E todo crente, sem exceção, ao crer,
Diz a palavra de Deus que ele é selado, ou seja, ele é habitado pelo poder do Espírito Santo, nos capacitando a sermos testemunhas, ou recebendo dele a capacitação necessária para ser uma testemunha viva e eficaz de Cristo Jesus. E isso aqui no Palmira, no Tremembé, até os confins da terra. Deus nos capacitou para que nós pudéssemos cumprir com o seu propósito. E a capacitação é o poder do Espírito Santo que nós temos para testemunhar. Diz o verso 10. Antes, vocês, perdi aqui. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Meus irmãos, quando ele fala isso, é lógico, estamos trazendo para os nossos dias, mas é que eu me empolgo na mensagem, eu esqueço que os leitores primários é aquela gente que estava sofrendo lá, expulsa da sua própria terra. E aí ele fala assim para eles, olha, antes vocês nem eram povo. Ao estudar esse texto da palavra de Deus, eu fui relembrando, vou beber água, que ao longo da história, muitas etnias viveram a dura realidade de ser um povo sem pátria, sem um território mesmo, sabe, geográfico, ou um estado político organizado, reconhecido. Muitas etnias possuíam língua, cultura, história, mas careciam de um lugar seguro mesmo, de um espaço de terra para viver. E velho é bom porque a gente tem muita história para contar, viver muita coisa, né? Os curdos que viviam no Kurdistão, pronto, os curdos de Kurdistão, na atualidade, eles são um exemplo vívido disso. Os curdos habitam uma vasta região, como eu disse, né? Conhecida como Kurdistão. E habitavam, realmente, você jogando no Google, você joga lá curdos e joga mapa, e ele vai dar toda uma região que abrange Iraque, Síria, Irã. Só que o que acontece? Com o fim da Segunda Grande Guerra, os países, as potências do Ocidente dividiram a região dos curdos entre esses países que eu acabei de citar para vocês. Síria levou um pedaço, Iraque levou outro, Irã levou outro, não me lembro... sim, a Turquia levou outro pedaço. Então, esse povo era uma nação, passaram a viver no lugar que não era mais deles. Porque eles fragmentaram a terra dessa gente. E os mais velhos, assim, bem mais velhos, não, nem precisa ser tanto. Vai lembrar, talvez se lembrem que na década de 80, ali por volta de 86, 87, o ditador do Iraque, Saddam Hussein, ele matou milhares e milhares de curdos com um gás tóxico. Lembra, Denê? Não, Denê, não foi com essa intenção, desculpa, é que você olhou para mim e achei que você estava lembrando do assunto. Você lembra? Nossa, foi muito triste, porque no Jornal Nacional, na época mostrou, né, aquele monte de mulheres, crianças. Isso, pronto, eu falei, tá vendo como estava errado? A Neuza lembrou, isso mesmo. Mataram eles com armas químicas, né? Então, esse povo, na verdade, que não tem terra, é tratado mesmo com indiferença, como se não fosse povo, entende? Temos outros, poderíamos falar também dos ciganos, né, que vivem em região da Europa. Israel não é diferente. E é de Israel que eu quero falar. O povo de Israel, ele experimentou também séculos de exílio e dispersão.
Nós temos estudado não, refletido aqui às quartas-feiras em Neemias, né, Denner? Agora sim, né, Denner? E se nós temos percebido que após o exílio babilônico, eles ficaram por lá por 70 anos, e aí nós falamos assim, ficaram por 70 anos e depois voltaram para lá, né? Que nós vimos que voltaram. Mas voltaram, mas continuaram escravos do mesmo jeito. Então, depois que eles foram embora para o exílio babilônico, eles nunca mais tornaram, de fato, nunca é muito tempo, eu já vou chegar lá, mas faz de conta. Eles não voltaram mais a ter o domínio da terra. Voltaram, saíram da Babilônia, voltaram lá para a região do Judá e lá passaram a viver, mas como escravos. Escravos dos babilônicos, depois dos assírios, dos gregos, dos romanos. Escravos, escravos, escravos. Não, aí deixaram de ser escravo. Porque quando chegou na vez dos romanos, mais ou menos ali no ano 70 depois de Cristo, aí houve a grande diáspora dos judeus. Diáspora? Isso é. Houve a grande diáspora dos judeus e eles foram expulsos da sua terra. E isso, sabe quando aconteceu? No ano 70 da era cristã. E ficaram espalhados, e estão muitos ainda espalhados por todas as nações da terra. E sabe, ficaram espalhados até o ano de 1948, quando, ao final da Segunda Grande Guerra, foi formado, então, o Estado de Israel. Muito bem. E o Daniel deve gostar dessa coisa. Ih, Daniel, peguei hoje, hein? Na verdade, esse Estado de Israel que foi separado, né, para eles, na verdade, preparando um cenário para o cumprimento das profecias escatológicas que nós aguardamos. Então, aquilo ali é só mesmo um cumprimento das profecias e preparando. Então, historicamente, eles souberam o que significa viver como estrangeiro e desamparado. E é exatamente para crentes que Pedro está escrevendo que conheciam essa dor. Os judeus cristãos dispersos, como diz o versículo 1 do capítulo 1, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É para essas pessoas desamparadas, sem terra, sem ter onde ficar, que o apóstolo Pedro escreve. Forasteiros, politicamente vulneráveis e longe de sua terra natal. Agora, para o profundo conforto destes irmãos, Pedro declara que, independente da sua condição civil ou geográfica, eles eram agora, vocês não estão desamparados não, vocês agora são povo de Deus, vocês agora alcançaram a misericórdia divina, um privilégio, meus irmãos, infinitamente superior a terras, a bens, a status político, seja o que for. E ainda há uma verdade teológica ainda mais profunda aqui. Antes da regeneração, enquanto os homens vivem nas trevas e distantes de Deus, eles não formam um verdadeiro povo. Isso eu trago para nós. Só são um aglomerado de indivíduos egocêntricos, dominados pelos seus próprios interesses e paixões carnais. Éramos assim, vivíamos assim, até outro dia. Mas Jesus Cristo, por meio da sua graça, por meio do seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário, ele comprou essas pessoas que não era povo. E uniu, transformou indivíduos isolados em um corpo vivo, que é a igreja local, que é esta aqui, e também a igreja universal. E este povo que cada um vivia na sua obscuridade, cada um vivendo os seus próprios interesses, agora são chamados não mais para viver nesse individualismo, mas viver como nós devemos viver, na comunhão, na unidade, como verdadeiramente uma família de Deus. Essa é a sublime manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Então, pela misericórdia do Senhor, está dizendo o texto aqui,
não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Então, pela misericórdia, eu estava falando isso na classe dos novos membros, né? Nós não recebemos a condenação que nós merecemos. Pela graça, sim, pela graça nós recebemos, mas recebemos aquilo que, não merecíamos. Então, Deus derramou abundantemente esse favor sobre nós, constituindo assim como seu povo exclusivo. Somos um povo exclusivo. E como povo exclusivo, nós devemos viver dessa forma. Nós devemos viver com uma propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, começamos essa mensagem lembrando, do desamparo de ser um forasteiro, sem pátria, como os curdos, e também Israel, como os leitores originais primários dessa carta. Mas a palavra do Senhor nos transportou da nossa antiga miséria para a gloriosa realidade em Cristo Jesus. Se somos feitos, como diz o texto da palavra de Deus, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, como isso deve mudar a nossa vida? Eu ia falar a partir de amanhã, mas não, vamos antecipar, Como isso pode mudar a nossa vida a partir de hoje? Eu quero propor aos irmãos 3 aplicações práticas, rápidas, que o tempo já deu, para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus, um povo que alcançou a misericórdia do Senhor. Primeiro, devemos abandonar o nosso modo individualista de viver. Somos igreja, meus irmãos. Não vivemos mais para nós mesmos. Nosso viver agora é Cristo. Nosso viver agora é nos comprometendo com a igreja de Cristo Jesus, que é o seu corpo. Então, Pedro, ele nos ensina que antes não éramos povo, mas hoje somos povo de Deus. Resgatados, sabe do quê? Do nosso egocentrismo. Pensávamos só em nós mesmos. Para viver de que forma agora? Coletividade. É um cuidando do outro, um se preocupando com o outro. Esse é o nosso primeiro desafio. Para uma nação santa, uma geração eleita, um povo adquirido, exclusividade para Deus. Então, ser propriedade exclusiva de Deus significa que você não foi salvo para viver a sua fé de forma isolada. No seu quadrado, A sua identidade em Cristo, ela se manifesta no seu envolvimento com as pessoas. Que graça teria virmos domingo após domingo para a igreja, nos encher de conhecimento, de teologia, mas não ter envolvimento, não ter vivência uns com os outros. Não faz o menor sentido. E é por essa razão que nós temos que abandonar esse individualismo e nos comprometer como igreja do Senhor. Segundo, guarde-se do mundo, meu irmão. Fuja das coisas do mundo. Viva a separação bíblica. Viva conforme as Escrituras nos ensinam. Como nação santa, um povo separado, para o uso exclusivo do Senhor, ou seja, nós temos um Senhor que é Jesus Cristo. É assim que nós temos que fazer. Não pertencemos mais, eu já disse isso nessa mensagem, não pertencemos mais a nós mesmos e muito menos ao sistema desse mundo. Não temos nada com este mundo. Eu aprendi outro dia, eu estou repetindo isso, pareço criança, mas agora eu sou favorável à monarquia.
Eu espero a monarquia. Quase estou chorando. Mas eu espero realmente a vinda do grande rei. Não é qualquer rei. É um rei que é da linhagem de Davi. E estou todo arrepiado, ó. Este rei, esse monarca, ele vai se assentar sobre o trono. E o melhor de tudo isso é que nós, propriedade dele, reinaremos com ele. Eu quero a monarquia. Eu quero o rei Jesus Cristo governando com justiça essa terra. Só isso que me interessa. Falei com os irmãos no decorrer da mensagem que a nossa relação com o descrente, se afaste, não é verdade? Muito bem, lá as exceções. Nós temos que enxergar os descrentes através de uma visão da grande comissão, através de uma visão bíblica. O propósito de termos sido tirados das trevas, qual era mesmo? Anunciar. Anunciar para quem? Para esses que ainda estão nas trevas, os descrentes. Nós temos como alvo agregar mais adoradores. Quanto mais adoradores, melhor. Queremos, lembra do mendigo, lá não pode falar mendigo hoje em dia, mas não conta para ninguém não. É um mendigo contando para outro mendigo onde que tem pão. Nós descobrimos onde tem pão. Nós temos nos saciados do pão que é Jesus Cristo. Como que eu posso estar vendo a pessoa passando fome de pão da vida, que é Jesus, do pão vivo que desceu do céu, e eu não falar? Não tem o menor sentido. Então, na prática, como que isso vai funcionar na nossa vida? O nosso contato diário com nossos vizinhos, colegas de trabalho, familiares, descrentes, não deve servir para você se contaminar, entenderam? A nosso dia a dia na prática com essas pessoas não deve ser para nós nos contaminarmos com a cosmovisão deles. Mas essa relação, ela deve ser vista como um canal, um canal de resgate. Resgate mesmo, sabe? Resgate do soldado do Brian, o Rambo, que você vai e arranca, tira das trevas e traz para a luz, onde você está na luz. É esse o nosso propósito. Pois bem, meus irmãos, tem 41 segundos para dar as 8h30, mas hoje também teve ceia, não é verdade? Só para terminar. Se você já foi realmente alcançado por essa misericórdia, saia daqui nessa noite consolado. Você pode também, assim como aqueles irmãos, se sentir um forasteiro nesse mundo. Mas você não está sozinho nesse mundo, você tem um lar eterno. Você tem um povo e um Deus que se chama de seu. E por essa razão, devemos todos nós viver à altura deste privilégio. Eu sempre falo para os irmãos, principalmente quarta-feira, né? Eu acho que eu falo isso até como motivação, será? Pode ser. Mas eu falo assim, olha, o que está aqui, esse grupo aqui, sinta-se privilegiado. Que é privilégio. Então vamos viver à altura deste privilégio que nós temos, de sermos, eu não vou lembrar, eu vou precisar de ajuda, de sermos um povo eleito. Oi? Povo exclusivo de Deus para anunciar as glórias de Deus. Vamos viver isso. Só para fechar agora é de verdade. Toda hora, né, Neuza? Agora acaba. Então, só para acabar agora. Precisamos, sabe de o que também, irmão Antônio? Precisamos dar uma resposta para Deus. De tudo aquilo que nós ouvimos. Como que vamos responder ao Senhor agora? Nos colocando de pé, cantando louvores a este Deus maravilhoso que deu a sua vida por nós quando ainda éramos pecadores. Vamos ficar de pé, vamos adorar a este Deus.